Olá pessoas, eu sou o Joe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é para falar dessa estreia que tem surpreendido muita gente por onde tem passado. Tô falando de The Batman. Será que o novo filme do Homem-Morcego conseguiu ficar bom à altura de Cavaleiro das Trevas, por exemplo? Vem com o Joe. Lançado em 2022, The Batman é uma nova aventura no qual nós somos apresentados a um novo Bruce Wayne, a um novo Batman. Será que é assim? Você inserir um personagem que já teve tantas representações, dá certo depois de tanto tempo? E eu vou falar assim que deu muito certo. Sua família tem histórico de filantropia, mas pelo que me parece, o senhor não faz nada. Esse filme conseguiu me surpreender de maneira muito positiva. Mas por quê? Porque eu estava muito esperançoso para ele ser foda. Por quê? Primeiro ponto, Robert Pattinson. Muita gente tem preconceito com esse ator por conta do que ele fez, sei lá quantos anos atrás, 3 anos atrás, com Crepúsculo, e Lua Nova, e Amanhecer, e sei lá qual é o nome dos outros filmes. E assim, a gente tem que aprender um ponto que é muito interessante no cinema, que é desvencilhar algo que um cara fez no passado do que ele tá fazendo hoje em dia. O Robert Pattinson sempre foi um ator excelente. É quando ele passou por Harry Potter e também naquele filme que ele faz Lembranças, que é sensacional, recomendo que vocês assistam. E em todos os outros filmes que ele faz, ele é um ator muito bom. A questão é que ele ficou sempre marcado por ter participado de um filme que é ruim em todos os pontos. Crepúsculo é horrível e não tem quem defenda esse filme de maneira a falar assim, não, ele é bom, porque não é. Então a gente chegou com um pouco de medo, o pé atrás, porque todo mundo fala assim, não, ele vai repetir a atuação de Crepúsculo. Gente, como assim, velho? O cara vai interpretar o Batman. O Bruce Wayne, o Homem-Morcego, tem relação com vampiros? Tem. Mas não é o Batman, porra, não tem nada a ver. E aí a gente chegou lá e falou assim, mano, vamos dar a chance pra ele. A gente deu a chance pra ele. A gente podia ter hateado muito na internet e eles mudado pra outro ator. Poderiam ter colocado até o Tom Holland pra fazer o Batman. Mas felizmente eles não fizeram isso, eles seguiram com o plano porque eles sabiam da competência do ator que eles tinham em mãos. Todos esses anos, mentiu pra mim, Alfred. Todos temos cicatrizes, Bruce. Você ainda é um Wayne. Ele tá envolvido nisso? Ele não tá envolvido. Como sabe? O cara é um justiceiro! Quem é você aí embaixo? O que você esconde? E, sem contar que nesse ponto também, a gente tem uma série de outros atores ali no filme, como o Andy Serkis, o Colin Farrell, e todo mundo ficou muito bom no que estava fazendo. O único personagem que pra mim não ficou tão legal ali encaixado foi o Detetive Gordon, o Comissário Gordon, o futuro Comissário Gordon. Por quê? Ele é um personagem muito importante nas HQs e na história do Batman. E na versão passada ali do Christopher Nolan, quem que a gente via interpretando ele? Era o Gary Oldman. Pô, o Gary Oldman é um dos caras que ele tá, tipo assim, no patamar nível 3. Tipo, nos 3 melhores atores da história. Porque o cara, ele é sensacional. E aí, quando a gente vê um ator meio desconhecido, que não é tão famoso, interpretando um personagem tão importante, a gente fica com um pouco de pé atrás. Porém, ele foi competente ali no que cabia a ele, e eu espero que nos futuros filmes, né, porque a gente vai ter sequência sim, ele consiga desenvolver melhor esse personagem, e o quanto ele é competente, sendo não apenas um cara que depende do Batman, mas que ajuda o Batman principalmente. A gente viu que nos últimos filmes do Christopher Nolan, por exemplo, o Detetive Gordon, ele não era apenas o cara que, Batman, preciso de ajuda. Não, Batman, você vai fazer isso, isso e isso, e eu vou te ajudar. Isso é muito mais legal do que quando a gente tem um personagem que é dependente do herói. O Charada está chamando você. O assassino deixou isso pro Batman. Por que ele tá escrevendo pra você? Você veio. Eu estou tentando entrar em contato. A última do Charada é sobre a família Wayne. Se a gente não lutar, ninguém mais vai lutar. Então a gente vê assim, é um filme longo, que no meu ponto de vista poderia ter sido enxugado em muitos pontos, por quê? O Batman é um herói, né, que tem uma galeria de vilões gigantesca. São mais de 40 malucos, maníacos que quer matar ele e quer matar gente e tá envolvido na história dele. Beleza. E aí você pega um filme de 3 horas no qual eles não souberam aproveitar, no meu ponto de vista, para inserir isso daí. É claro que se a gente tiver um filme, por exemplo, de Batman Origins, no qual ele pode enfrentar o Jonathan Crane, que é o Espantalho, ou então o
Harvey Dent, que é o Duas Caras, e esses pontos poderiam ter sido explorados, poderiam ter sido mencionados, né? Por quê? O tempo inteiro a gente está envolvido com as histórias envolvendo membros da promotoria e da justiça de Gotham. Policiais, prefeitos, promotores, são todos personagens que têm uma relação com essas pessoas que eu citei. O Harvey Dent é advogado, o Jonathan Crane, se não me engano, também é. Todos eles são pessoas que têm envolvimento com a justiça diretamente e poderiam ter sido mais aproveitados aqui. Porém, no meu ponto de vista, eles tentaram trazer uma questão de origem ali, explorando toda a questão do Falcone, que a gente viu no Batman Begins, por exemplo. E aí depois, no futuro, talvez eles possam querer surfar em umas ondas um pouco diferentes. Porém, no meu ponto de vista, são 3 horas de filme que poderiam ter sido resumidas em 2 horas, 2 horas e 10, até porque a história, muitas vezes, ela fica muito arrastada em dramas que a gente não tem necessidade de ver. Eu achei que seria sido muito mais interessante se eles tivessem trazido muito de uma questão mais do treinamento do Batman e da capacidade dele de se tornar o herói que Gotham precisa, do que dele apenas ser o cara que está sofrendo para resolver um problema. Até porque o problema não é do Batman, o problema é da cidade. E a gente vê que muitas vezes a cidade esquece das merdas que está acontecendo para poder deixar o Batman se virar com isso. E nunca foi assim. Gotham sempre foi muito altruísta e independente do Batman. Não à toa, em muitas situações, a gente vê nos quadrinhos, a gente vê nos desenhos, a gente vê em muitos pontos, Gotham era meio que inimiga do Batman. Porque eles queriam resolver por conta própria o que o Batman estava resolvendo. Mas aqui não. Eles tiveram uma dependência muito grande dele e acabaram por ficar muito mais, como posso dizer assim, preso à necessidade do Batman estar ali. Eu só vim desmascarar a verdade sobre essa pocilga que chamamos de cidade. Você faz parte disso também. Levanta as mãos! Parado! Como eu faço parte disso? Você não é tão esperto quanto eu pensei que fosse, Bruce Wayne. Do meu ponto de vista, as atuações estão sensacionais, como eu disse. O Charada, ele às vezes tá meio asmático ali, pô, acho que esse ponto ficou um pouco ruim pra quem tá assistindo no cinema, porque fica muito alto o chiado da máscara dele e de como ele fica sem ar. Mas em outros pontos eu acho que ele acertou muito bem. Ele é um vilão que demonstra que a gente tem que ter medo dele, mas não do personagem em si, mas sim das coisas que ele pode fazer. A gente fica o tempo inteiro muito preso a pensar assim, mano, o que ele tá tramando? Porque geralmente é assim, ó, o vilão do Batman ele nunca tá fazendo uma coisa só. Pô, no começo do filme ele mata o prefeito, tá? Não é um spoiler muito grande, tá? Ele começa a matar outras pessoas. Mas ele nunca vai terminar nisso daí. A ideia do vilão é sempre ferrar de maneira muito grande. Como a gente viu o Bane fazendo, como a gente viu o Coringa fazendo. Então, a gente sempre fica muito preso a isso. O que ele tá fazendo? E o tempo inteiro o filme consegue deixar isso muito bem escondido. Porque a gente sempre fica assim, não, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu quero descobrir, porque eu tenho essa coisa comigo de querer ser detetive no filme também. Eu querer saber o que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai matar, pra poder ter uma solução que quando ela chegar, eu me surpreenda, mas não fique simplesmente espantado, não seja um plot twist, por exemplo. Mas de toda forma isso não tira os méritos do filme. Ele é sim o melhor filme do Batman depois de Cavaleiro das Trevas. Eu acho que esse ainda não tem como superar por conta do vilão. Pra quem não assistiu Cavaleiro das Trevas, basicamente é um filme no qual o Coringa tem um filme solo e o Batman participa dele. Porque quem roubou a cena ali foi o Coringa, foi a atuação do Heath Ledger e toda a sua perversidade em ser um personagem tão psicopata, e isso foi muito bom. Mas, no meu ponto de vista, como eu disse, isso não afeta o filme, ele realmente continua sendo muito bom. Pra ele eu dou a nota 9, mas dou 5 estrelas porque ele acerta em todos os detalhes de produção que são necessários acertar. Porém, eu tiro um ponto, né, do 10 que ele poderia ter ali, por conta dessas coisas que eles não inseriram. Pontas soltas que a gente quer ver sendo costurada nos próximos filmes, né? Ou então, seja num prequel, seja numa sequência direta. Eu acho que faltou isso ali, porque a gente fica dependente de querer ver outros personagens. A gente vê que apenas o Charada foi inserido nesse filme aqui. Ficou um pouco frustrante, porque o universo do Batman é gigantesco. Atualmente você encontra esse filme para assistir nos cinemas. Recomendo que você assista no cinema sim, porque na sua casa você não vai ter a mesma experiência de som que a gente tem quando o Batman dá uma porrada, quando o Batman toma um tiro, quando ele pega o Batmóvel, quando os personagens falam. Pô, o Pinguim, quando ele fala, a gente não sente medo dele, mas a gente sabe que ele é perigoso, mas ele ao mesmo tempo é engraçado. E isso é muito bom. Vamos lá, vingança. Vamos arranjar problema.
Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até os próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!